Muito bem, amigos. Dando sequência às entrevistas que eu normalmente faço, apresentando pessoas, personalidades, das mais simples às mais intelectuais, às mais capacitadas, mas pessoas que contribuíram e contribuem de certa forma para o desenvolvimento da nossa região, pessoas que progrediram, pessoas simples, mas que conseguiram galgar posições estratégicas no cenário estadual. E hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com um conterrâneo, um amigo, um homem simples, um homem que acompanha a sua trajetória, não é de hoje, de há bastante tempo, e que vem galgando posições ao longo do tempo, abraçou as oportunidades pelo mérito e por esse mérito vem se destacando ao longo do tempo. O nosso bate-papo hoje é com Moacir Soares. Moacir Soares é natural lá do nosso pé de serra, criado ali no Tamboril. Tamboril é um município de Crateús, ali próximo da Ipojuca. E Moacir começou em Crateús, mas é melhor que ele, Moacir, fale um pouco da sua trajetória. Moacir, para referenciar aqui as cidades, Fortaleza é dividida em regionais, em 12 regionais, e você tem o privilégio de assumir uma. Mas nós vamos começar falando lá daquele Moacir, lá de Crateús, o início da história. Em resumo, assim, como é que foi a tua trajetória? Primeiro, Edmilson, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui na minha casa, para a gente conversar um pouco sobre a nossa história. E eu costumo dizer que o homem é ele e a sua trajetória. E o meu orgulho não é aonde cheguei. Eu costumo dizer que o orgulho maior de qualquer pessoa que galga algum espaço na vida é de onde saiu. Com certeza. E você disse muito bem, eu nasci, me criei em Crateús, lá para as bandas sertânicas ali de Pojuca, Sobradinho, Tamboril, que eram ali entre Sobradinho e Riacho dos Cavalos. Ali foi onde eu nasci, filho de pessoas simples, meu pai, Seu João Ioiô? João Soares Torres, mais conhecido como João Ioiô, e a minha mãe, Dona Fransquinha, que era costureira e cuidava da lida diária, né? Somos 5 irmãos, né? Todos vivos, graças a Deus. E estudei na Ipujuca, numa escola Benedito José dos Santos, até a 4ª série, né? Só vim estudar em Crateús, na escola de 1º grau Santa Inês, em 1974, já tinha 10 anos, né? E até ontem eu vendo uma postagem do Dr. Nonato, quem era diretora dessa escola de Santa Inês era a mãe dele, a Dona Maria do Carmo, por quem devoto muito apreço, né? E estudei no Santa Inês, sempre estudei escola pública e fiz faculdade, a minha primeira graduação fiz também em Crateús, em faculdade pública, em pedagogia na Faculdade de Educação de Crateús. E depois fiz a minha outra graduação, que é em psicologia, na Unifor, né? Certo. Depois aí entrei para as especializações, mestrado, doutorado. Então entendi que o crescimento se dá pelo conhecimento. Em síntese, esse é Moacir, exerci cargos, digamos assim, em Crateús, fiz um concurso para a prefeitura como agente administrativo e trabalhei no Centro Social Urbano, quando era coordenador daquele equipamento público, José Maria Camerino, uma pessoa muito decente. Cidadão de bem. Bem, infelizmente foi. Aí, como chegou a saúde, a Secretaria de Saúde do município de Crateús? Essa foi uma boa pergunta, porque eu era concursado da prefeitura, meu cargo era de agente administrativo, então era normal. Em qualquer parte. Em qualquer parte. Aí foi criada a Secretaria de Saúde e aí eu fui designado para ser agente administrativo lá. E o Paulo, acho que não estou lembrado se foi o Paulo o primeiro secretário de saúde. Creio que sim. Depois dele veio o doutor Nonato e depois o Zé Luiz, né? Paulo Nazareno. O Paulo tornou-se secretário e eu fui lá para ser agente administrativo. E com o passar do tempo, ele identificou que a gente tinha algumas outras aptidões e daria para aproveitar. E aí eu fiquei trabalhando com ele um período muito longo. Me concedeu um cargo comissionado e eu fiquei. Depois ele saiu, entrou o doutor Nonato, eu continuei, já estava bem familiarizado com a pasta. Depois veio o Zé Luiz. Eu aproveitei do ensejo, a Escola de Saúde Pública estava fazendo uma especialização. E aí eu fiz a minha primeira especialização na Escola de Saúde Pública, a primeira turma. No mestrado da UES, eu também sou da primeira turma da UES. E aí eu fiz a especialização em saúde, Sistema Local de Saúde. O Paulo se candidatou a prefeito.
e se elegeu prefeito de Crateús de 97 e me convidou para mim assumir a secretaria, né? E nós assumimos a Secretaria de Saúde por 4 anos. Nesse período, em 98, eu já me candidatei à presidência do Conselho de Secretários de Saúde do Ceará e fui o primeiro cearense a presidir o Conselho Estadual de Secretários de Saúde por 2 mandatos. Então, presidi o Conselho Estadual dos Secretários de Saúde e, como secretário de Saúde de Crateús, procurei sempre fazer o melhor. E nós fizemos naquela época e a gente trouxe para Crateús um projeto que ganhou dimensão nacional, que foi o projeto Cidade Saudável. O projeto Cidade Saudável era uma experiência piloto financiado pela Fundação Kellogg e que escolheu... É do Canadá, né? É do Canadá. Né? Escolheu 40 municípios na América do Sul. No Brasil, me parece que foram uns 4 ou 5. Eu sei bem que no Ceará só foi 2 municípios, Sobral e Crateús. Aí tinha Shoppingzinho no Paraná, tinha mais outros, né? E aí a gente trabalhou esse projeto numa parceria muito fortalecida com a Escola de Saúde Pública e fomos eleitos pela Fundação Kellogg, que era a fundação que financiava esse projeto, como sendo o município que melhor desempenhou o objetivo do projeto. E qual é o objetivo primordial desse projeto, Edmilson? Você que nos ajudou lá no gabinete. Era de trabalhar a participação social. Era de trabalhar a saúde num conceito mais amplo, não só de ausência de doença, mas um bem-estar bio, psicossocial e, sobretudo, a integração dos serviços, né? E lá a gente trabalhou muito bem esse projeto, criamos os comitês, né? E esses comitês eram uma espécie de... tinha um papel também de influência no orçamento participativo da prefeitura. E isto é uma das marcas que a gente trabalhou em Crateús. Se você me permite, você fez referência à minha lembrança e à minha participação neste período da história. Eu lembro de um episódio na escola do Campo Velho, certo? E ela foi atendida por este programa e a escola foi toda reformada, pintada e nós, moradores da cidade, percebemos por muito tempo que não, naquelas paredes, naqueles muros da escola, não tinha uma mancha sequer, uma pichação sequer, porque a própria comunidade foi quem participou daquele projeto. A comunidade era envolvida no projeto e aí ficou assim o exemplo, né? Se a comunidade participou daquilo, ela assumiu aquilo como um patrimônio dela realmente, então ela também cuidava daquele patrimônio. Eu achei aquilo, não sei se você lembra disso. Lembro, isso aí foi uma experiência que acho que rodou o mundo, né? A experiência do empoderamento, da participação, do fazer parte, do ter parte e do ser parte das tomadas de decisões. Então acho que é por isso que a cidade de Crateús, ela conseguiu lograr-se entre as experiências do projeto Cidade Saudável uma melhor. Tanto é que o Paulo era prefeito de Crateús e se tornou o presidente da Rede Brasileira de Cidade Saudável. E através desse projeto nós fizemos apresentações Mar del Plata. Todas as cidades da América do Sul, as 40 cidades que estavam com esse projeto foram apresentar lá e lá Crateús apresentou como melhor desempenho. Muito bem. Então nós podemos dizer que Crateús, a oportunidade que você teve, o trabalho que você desempenhou em Crateús foi a base para tantas outras ações, tantos outros desafios que você teve pela frente e está ainda hoje enfrentando esses desafios. E aí fomos 4 anos secretário da gestão do Paulo Nazareno, fizemos talvez muitas coisas. Eu citei o Cidade Saudável, mas teve muitos outros produtos, assim, bastante outros legados, né? A gente fez a época, em 98, nós fizemos a maior conferência de saúde do Ceará, do interior. A nossa conferência de saúde em 98 foi um grande fórum político. Quem tocou para a conferência, para a abertura, foi o menino Valdones, né?
Eugênio Vilaça foi o palestrante, nós tivemos uma mesa com Dom Fragoso falando sobre participação social, e quem presidiu essa mesa foi o Cambraia, para você ver a dimensão política que foi este fórum, né? Então a gente deu um embalo em Crateús de mostrar que o SUS era possível, né? Tínhamos conquistado a lei do Sistema Único de Saúde, então precisava conquistar o cumprimento dela. Aí foi criado os primeiros programas de saúde da família, foi criado os conselhos de saúde, nós levamos a primeira especialização em saúde coletiva para Crateús. Toda a equipe que trabalhou na saúde, na gestão do Paulo Nazareno, tiveram a oportunidade de fazer uma pós-graduação em saúde coletiva, né? E foi a primeira interiorização de um curso de pós-graduação que a UES fazia naquele momento. Tanto é que no discurso do Jackson Sampaio dizia assim, olha, a responsabilidade de Crateús é muito grande, porque é a primeira especialização que a gente está fazendo fora dos muros da universidade. E nessa época, eu não sei quantos médicos de Crateús fizeram a especialização. Nas defesas, a gente já podia fazer parte das mesas, eu já fiz parte de várias mesas, então foi uma produção científica muito de relevo. Contanto que naquele período, de 97 a 2000, Crateús ocupou um lugar de destaque na saúde do Ceará. Eu era presidente do COSEM do Ceará, estava representando, já no meu segundo mandato, a região Nordeste no CONASEMES, né? Na época era presidente do CONASEMES Gilberto Natalini, que se tornou vereador por 6 mandatos em São Paulo. E também depois entrou um outro, que era o Silvio Mendes, que se torna muito amigo, se tornou prefeito de Teresina. E o Paulo, prefeito da cidade de Crateús e presidente da Rede Brasileira de Cidades Saudáveis, e que o Ministério da Saúde tinha adotado como política na pessoa do Dr. João Yunes, que era um pesquisador da USP, e ia se tornar uma política nacional, cidade saudável, ou seja, a população não ter só aqueles cuidados da doença, mas a saúde como um conceito mais ampliado. Então, isso é em síntese. Aí nós criamos o primeiro CEL do Ceará, foi ali bem em frente à Praça da Igreja. Então, Crateús protagonizou, meu caro, naquele período, muitas coisas que assumiam a vanguarda. Tanto é que ele disputava com Sobral. Era o Cid Gomes, prefeito de Sobral, e o Odorico, secretário de Saúde, o Paulo, prefeito de Crateús, e eu, secretário de Saúde, né? Só que eu era presidente do COSEMES, que é o Conselho Estadual do Secretário de Saúde do Ceará. Então, isso é uma representação muito importante para os secretários, né? Então, esse foi o que a gente pegou de Crateús, e essas experiências a gente levou para muito canto, para depois eu fui para outros municípios, e Crateús era vitrine na saúde pública do municipal. Muito bem, Moacir, se nós formos fazer uma retrospectiva em todos os lugares por onde você passou e onde você desempenhou funções, nós tínhamos que fazer assim uns 5, 8 ou 10 programas. Eu saí de Crateús em 2000, Sim. Eu vim para Maracanaú, eu vim ser secretário executivo em Maracanaú. Aí saí, aí fui para Tauá. A Patrícia era prefeita no primeiro mandato em Tauá. O Jurandir Frutuoso, que é casado com uma conterrânea nossa, até parenta nossa, que é a irmã do Tony Lins, né? Ele tinha sido dos Montes, né? E aí o Jurandir me convidou para mim poder vir assumir aqui um cargo de secretário executivo, o chefe de gabinete, o adjunto, essas coisas. Mas não deu certo, né? E aí ele pediu que eu fosse para Tauá, para fazer uma síntese, como você pediu. E assim, cada passagem minha em uma área dessa, eu vou içar aqui 1 ou 2 projetos para poder fazer menção a isso. Em Tauá a gente fez uma revolução no sistema local de saúde, que quando eu cheguei lá eu estava enfrentando uma dengue terrível, né? E a gente conseguiu fazer uma revolução, levar CEL para Tauá, reformar o hospital, levar a primeira policlínica do Ceará foi para Tauá na nossa gestão, um centro de... entre outros serviços, acho que estou lembrado, esqueci o nome, era um laboratório central também, só tinha um Sobral, foi ter Itauá. E lá a gente ficou conhecido, ainda hoje é lembrado e muito bem lembrado, e 2 projetos ganharam dimensão nacional. Um foi a planificação. Um projeto que é pensado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que tem à frente o Jurandir Frutuoso, como à época era o presidente, hoje é secretário executivo. E esse projeto foi testado em Tauá. Nós conseguimos, nesse período aí, receber
8 secretários de Estado, não era secretário municipal. 8 secretários de Estado foram conhecer o projeto da planificação que estava sendo experimentado numa cidade do interior do Ceará. Virou até um documentário para a Fiocruz, né, no Rio de Janeiro, Laboratório Farmanguinhos. Eu fui com a doutora Patrícia, que era prefeita, para poder fazer essa gravação, e isso foi para a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Esse projeto hoje está no Brasil todo, mas a matriz, o DNA, é genuinamente cearense e de Itauá. E depois disso foi com os agentes de saúde. Eu tenho uma amizade também muito próxima, é meu amigo, companheiro de todas as horas, do Carlílio Lavô. O Carlílio foi o primeiro presidente da PRES, do COSEMES. Sim. E é o criador do agente de saúde. Quando você fala Carlílio Lavô, você associa agente comunitário de saúde. E premiou o Ceará pelo Unicef. Girou até um livro, né, o Governo dos Trópicos, né, porque a mortalidade infantil, que era 200 por mil, 150, 200, caiu para parâmetros absolutamente aceitáveis, né. E eu levei o Carlílio para me ajudar nessa empreitada, então, a repensar o agente de saúde, porque já tinha vários anos, o agente de saúde foi criado em 87. Então você há de convir que em 87 o perfil epidemiológico, a realidade social da população cearense era um. Então, em 2000 já era uma outra situação, né? E aí eu falei, Carlílio, olha, eu acho que os agentes de saúde chegam nas casas, quando eles foram criados para orientar o aleitamento materno e pesar a criança, que naquela época a mortalidade por desnutrição era muito grande. E nós pensamos um curso técnico, só que não tinha recurso. E o Domingos Filho e a Patrícia toparam a bancar esse projeto. Com 6 meses, o Unicef foi conhecer o projeto e adotou logo como uma política para atenção à criança. Com 8 meses, o Ministério da Saúde estava adotando como política nacional. Hoje está no Brasil todo, o curso básico do agente de saúde. Importante, né? Mas começou nas bandas sertânicas, Sertão dos Inhamuns, ali no Tauá. Então, esses 2 produtos, planificação e curso básico do agente de saúde, e a melhoria da estrutura física do Tauá, eu diria que foram os legados da nossa passagem de quase 7 anos, ou foi um pouco mais de 7 anos, naquele município, né? Então, eu saio de Tauá, eu venho para Fortaleza. Eu vim ser secretário executivo da Secretaria de Turismo de 2009 até 2011. A Patrícia era secretária de Turismo e eu era o adjunto dela. Então era uma área totalmente diferente, né? Uma área mais aburguesada, você trabalha com a indústria hoteleira, com bares e restaurantes. Então é outra política, né? A gente teve que, os nossos conhecimentos... Mas foi também um grande aprendizado, né? Foi, porque assim, a minha área de interesse de pesquisa, de estudo era da saúde. Sim. Onde eu sempre encarei com muita seriedade e dedicação. Mas precisava estudar também sobre o turismo, sim, né? Sim. Eu passei 2 anos como secretário adjunto e 2 anos assumi a titularidade. Então, nós fizemos um projeto chamado Prodetur, um projeto de desenvolvimento turístico, né? E captamos recursos pela um banco chamado CAF, né? Companhia de Fomentos, né? E daí nasceu os grandes projetos estruturantes do turismo de Fortaleza. Prado Futuro, nós inauguramos esse projeto, final do primeiro governo da Luziane. Também fizemos o projeto da Beira-Mar, foi um concurso de ideias, 27 projetos de 27 estados concorreram com esse projeto. O vencedor foi um projeto do Ricardo Muratori e do Fausto Nilo. Então, um grande compositor e um cearense de exportação, sim, né? Sim, sim. Fausto já presidiu na época do auge, né, a CBS, né, que até disse que esse nome CBS era Cearenses Bem-Sucedidos, que era ele, a Melinha e o menino do Pavão Misterioso, o cantor Terral também, o Ednardo, né? Esses 3... Faz jus, o nome faz jus. CBS, né? Era a principal gravadora, né? Sim. E aí tinha 3 cearenses. E aí a turma do Brasil de cima, de alto nível, denominaram de cearenses bem-sucedidos. Aí vinha, depois veio, na esteira veio Fagner, Belchior, entre outras safras de imortais da música, né? E aí nós fizemos esse projeto da Beira-Mar que você viu hoje, que tornou-se a Beira-Mar mais bela do Brasil. Sem dúvida nós temos uma Beira-Mar
um espaço amplo de lazer, de entretenimento, de cultura, ou seja, ali é um hub de tudo isso, né? Também o projeto é da nossa gestão. Fizemos também a Monsenhor Tabosa, quando eu passei o bastão para o Salmito, que era o secretário do primeiro governo Roberto Cláudio, e tanto é que ele convidou para a inauguração, porque já estava pronta a Monsenhor Tabosa. Sim. Então, a Monsenhor Tabosa foi um projeto nosso. Isso são coisas que a gente ainda hoje são legados da nossa, como eu disse, do turismo, né? Do turismo. E além disso, nós fizemos um outro projeto, nessa época, Fortaleza era a 5ª cidade colocada no ranking do destino mais procurado. E quando a gente saiu em 2012, Fortaleza já era o segundo, né? Hoje é o primeiro, né? Fortaleza já era o segundo. E aí, qual foi a política que a gente fez? Nós investimos na promoção turística, ou seja, divulgar o destino. Nós fizemos as noites de Fortaleza em todos os estados do Brasil. E cada estado que a gente fazia a noite de Fortaleza, a gente homenageava um cearense que estivesse morando naquele estado, né? No Rio de Janeiro, nós homenageamos Chico Anísio. Eu acho que foi a última aparição dele. E quando nós terminamos o ciclo no Brasil, a gente foi para fora do país. Aí fizemos em Milão, e na Holanda, nos Estados Unidos, a gente andou o mundo divulgando, porque na Itália e em alguns outros destinos da Europa, o destino turístico do Nordeste, especialmente do Ceará, era uma coisa mais ligada ao turismo sexual, às mulatas. Sim. A gente foi mostrar que nossa capital tinha vocação, belezas, tinha potenciais culturais, gastronômico, entretenimento e lazer. E isso fez com que a nossa cidade se reposicionasse como uma cidade de um destino turístico absolutamente atraente. E eu acompanhei uma passagem sua, e foi num período crítico, que foi... Crítico que eu disse que no momento que todo o Brasil e o mundo passou, a questão da pandemia, você estava em Caucaia. Como é que foi a sua participação lá? Isso foi desafiador. Foi assim, o desafio da minha vida. Então eu chego em Caucaia, um município de quase 400 mil habitantes, não tinha uma boa história na saúde. É a segunda, depois de Fortaleza é Caucaia. E aí o Naumi me convidou para ser secretário de saúde de Caucaia e com o desafio, bom, assim, eu ganhei a eleição de um médico, que era o Washington, e falando da saúde, que o estado da saúde era um caos, e eu preciso responder a esta promessa, né? E aí a gente se cercou de um bom quadro de colaboradores e fomos enfrentar esse desafio e conseguimos virar o jogo, né? Nós estávamos com 1 ano e pouco no município, já revolucionando, ajeitando o hospital, atenção primária. Ou seja, eu olhava para a atenção primária, tinha 23 equipes de PSF, talvez sem funcionar direito. Eu olhava para o hospital, que tinha 100 e poucos leitos, 150 leitos, 70 estava fechado há 4 anos. Eu olhava para os agentes de saúde totalmente sem vínculo com a gestão. E eu chamei isso de radiografia triste, diagnóstico grave, né? E aí enfrentamos isso aí, né? Com muita coragem, abrimos serviços novos, deixamos logo foram 86 equipes de PSFs, tivemos a maior formação na área lá, que levamos à residência em medicina de família, tivemos lá 27 equipes com medicina de família, e a nossa proposta seria a primeira cidade do Brasil a todos os médicos que trabalhassem em PSF fossem residentes, fosse residente em especialista naquilo, né? Sim. E também a gente fez um trabalho muito grande lá, tudo está documentado nesses 2 livros. Foi a primeira cidade do Brasil, eu levei o Fonseca, que foi secretário de Fortaleza, no governo da Maria Luísa, para a gente criar lá o parto humanizado, e virou lei. Virou esse livro, e desse livro a Câmara de Vereadores de Caucaia aprovou, ou seja, o parto humanizado, um incentivo a mulher em Caucaia que é engravida, a todo um cuidado, mas não é só uma política de um programa, é lei. Quando é só um programa, quando a gestão termina, exaure também o programa, esquecido. Quando aprovou em lei, vira uma política sustentável. Então, a primeira cidade, acho que uma das primeiras cidades de grande porte que eu tenho conhecimento, o projeto Parto Humanizado. Nós pegamos os 500, quase 500 agentes de saúde e passamos o dia todinho valendo um módulo do curso que a gente levou para isso, estudando o que é o parto humanizado, na hora da concepção até o momento do parto, né? Virou esse livro. E também
temos uma outra publicação de lá, bastante volumoso, isso aqui tudinho. Olha aqui atrás quem é que são os homenageados. Carlinho Lavô, Ruth Cavalcante, que ali vizinha a gente. Ruth foi casada com um crateuense, João de Paula, né? A Ruth se tornou professora em Chile, na Alemanha. E César Wagner. César Wagner é um psicólogo, meu colega, doutor em psicologia, autor de vários métodos. E esse livro foi apoiado pela escola, foi chancelado, digo melhor, pela Escola de Saúde Pública. E é uma cidade que eu me vinculo muito pelo acolhimento que tive daquela gente, a contribuição que tive da gestão do prefeito Naumi, da Eric e de todo o pessoal. E a gente conseguiu dar mais uma resposta e colocar na nossa trajetória mais uma missão cumprida que nos foi delegada. Moacir, nós sabemos, quem conhece a história, que por trás de toda essa sua trajetória tem um apoio político, tem um respaldo político, mas é incontestável o mérito dentro das ações desempenhadas até hoje, a sua dedicação, o mérito, o comprometimento, a dedicação, eu acho que é a palavra mais bem empregada nesse momento, para chegar aonde você chegou, a Regional 5 de Fortaleza. A Regional 5 aqui de Fortaleza. É um feito muito grande. A Regional 5 de Fortaleza, a Prefeitura de Fortaleza, ela tem um desenho administrativo composto por 12 regionais, um modelo descentralizado. Eram 7 no governo Roberto Cláudio, o prefeito Sarto ampliou para 12, né? Uma média de 250 a 300 mil habitantes. Cada regional? Cada regional. É um município do tamanho maior do que Sobral, né? Parece com Calcaia. E a regional que eu assumi foi a Regional 5. Mas então, a regional, como é que funciona? Quais são as atribuições de um administrador de uma regional aqui em Fortaleza? Então, esse desenho das regionais é fazer com que a prefeitura lance um olhar bem mais perto dos problemas, ou seja, as decisões sejam tomadas mais perto dos fatos. Sim. E, se assim for, há mais chance de acerto, né? Então, o prefeito Sarto, tinha um desenho do governo do Juraci Magalhães. Essa regional veio desde a época do Juraci? Aí o prefeito Sarto ampliou de 7 para 12, hoje são 12 regionais, com a população em média de entre 250 a 300 mil habitantes. Sim. Aqui, na verdade, eu estava como secretário, era 232 mil habitantes, que é compreendida por 5 bairros: Bom Jardim, Bom Sucesso, Granja Portugal, Granja Lisboa e Siqueira. O Canidezinho também era anexado, mas aí foi reintegrado a Regional 10, né? Então era a maior regional e nesse desenho ficou todas mais ou menos parecidas. E qual é o papel de um secretário regional na prefeitura de capital? É um papel muito importante. Ele é o zelador daquele território, ele é numa linguagem mais assim, guardada as devidas proporções, ele é o prefeitinho daquela região. Está preocupado lá com a questão da malha viária, está preocupado lá com a questão da zeladoria dos equipamentos públicos, está preocupado lá com a questão da cobertura vegetal, da limpeza urbana, tudo enquanto diz respeito à regional. Então ali são os olhos, os ouvidos, as mãos do prefeito. Então ela interliga as outras secretarias temáticas. A Secretaria de Infraestrutura tem obra na Regional 5, mas a Regional 5 está lá presente, acompanhando, escutando as pessoas, né? Bem mais perto É um tipo de governança que foi criado e que muito ajuda e acelera o processo de resposta. A pessoa pede na prefeitura para fazer a poda de uma árvore. Você imagina, se fosse um local só, o quanto tempo é que daria esta resposta, né? Então o cidadão mora ali no Siqueira e quer ter uma árvore que está ameaçada de cair, ele vem na regional e pede para poder ser feita a poda ou até a supressão, e aquilo ali é quase imediato, porque a gente está ali, a gente vai lá. Então, esse é o cenário, né? Está tendo uma quadra invernosa, tem um alagamento, precisa desobstruir um bueiro, a coisa toda. O secretário da regional resolve isso. Tem um buraco ali que está causando problemas na malha viária. Então o secretário vai lá, faz o desenho, o estudo e manda providenciar. Então é uma gama de serviços em que essa regional não tem dotação orçamentária, tem? Não, a dotação orçamentária não, porque elas são vinculadas a SEGE, que é a matriz, a Secretaria de Gestão
das regionais, que é comandada pelo Ferruz Feitosa, ele faz a licitação para todas as 12 regionais. Mas assim, o secretário regional está ali no dia a dia. Sim. Então nós adotamos uma agenda ali na nossa. comunidade é mais fácil chegar ao secretário regional do que chegar ao SEGE. Né? A SEGE. Ou ao prefeito. Porque a população daquele território conhece o secretário. Sim. E nós adotamos uma agenda lá no Grande Bom Jardim de 2 dias por semana, depois passou a ser 3. Está não no gabinete, sim no território, né? Então, saindo do gabinete, porque era uma recomendação do prefeito Sarto, para ir até as pessoas. Fernando Branche tem uma letra de uma bela música, uma poesia que foi interpretada pelo Milton Nascimento, que é chamada Bailes da Vida. Nesta música ele diz que todo artista tem que ir aonde o povo está. Assim sempre foi, assim sempre será. E eu pego isso e trago para a vida pública. Todo homem público, para governar, sintonizado com os anseios populares, é preciso ir aonde o povo está. E essa é uma das recomendações do prefeito Sarto. Se os secretários regionais estiverem mais presentes no território, com certeza os problemas serão mitigados, né? E é assim que a gente fez lá na Regional 5. É um território de um IDH muito baixo, né? Estes 5 bairros que eu falei compõem a Regional 5, 232 mil habitantes, e a gente passou a fazer um mergulho dentro do território. Vamos se preocupar com os canais do Bom Jardim. É uma região... É um problema sério ali, né? É uma região que tem cortada... Lá eram fazendas, sim, muitos rios urbanos, e viraram, por falta de saneamento básico, viraram canais, né? E a gente... Estando lá, nós levamos o presidente do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e juntamos um grupo de pessoas inquietas com os agentes de cidadania, que é uma participação social que a prefeitura tem nos territórios, e fizemos um projeto. O BID tinha aberto o edital para projetos de melhoria de infraestrutura que atendesse às vulnerabilidades sociais. E nós escrevemos, era 258 projetos de 28 países, olhe bem, né? 256 projetos que concorreram esse edital, de 28 países. E foram aprovados 6. E um do Brasil, que era do Bom Jardim. Bom Jardim. Que era a requalificação dos canais do Bom Jardim. E que esse projeto já está em fase de sendo trabalhado pela Secretaria de Infraestrutura, né? Então esse é um legado que a população que mora, são 14 mil habitantes que moram em todos aqueles canais, e hoje morar perto de um canal tem alguns significados. Fedentina, naturalmente doença de pele, porque são esgotos a céu aberto, né? Presença de animais peçonhentos, baixa estima, comércio de drogas e etc, né? Então, em cima desse diagnóstico, a gente trabalhou isso. Só que o nosso projeto foi premiado no meio dessas 2 centenas e meia, como? Porque nós envolvemos a população para dizer o tipo de requalificação que eles queriam. Envolvemos usar estudantes das escolas, talvez pegando a experiência do projeto Cidade Saudável, né? Fundação Kellogg. E os alunos desenharam como é que eles queriam. Então houve uma ousadia de uma renaturalização dos rios, ou seja, a regeneralização. Onde era rio urbano, por que virar canal? Não, vamos voltar que aqui era um rio para ter balneabilidade, aqui era onde o cidadão seu João pescava, onde a dona Maria lavava roupa, não sei lá o que. Então esse é o escopo do nosso projeto, de regenerar os rios urbanos para que a população que mora em torno desses canais diga assim, aqui era uma riqueza hídrica, né? Esse projeto está em fase de tramitação? Esse projeto foi aprovado, esse projeto ganhou uma dimensão, por ter ganhado uma dimensão muito grande, envolveu 10 secretarias da prefeitura, hoje ele é tocado pela CEINFRA com a participação determinante do Iplanfor e também da Selma, né? Então é um projeto que ganhou uma dimensão muito grande, que você imagina, eleger um projeto no meio de 258 e 28 países, 256, 28 países. E aí eu te pergunto, você já tem instrumentos hoje que façam uma aferição, uma medição da importância desse projeto na comunidade? Não só pela conclusão dele, mas pelo fato da população ter participado dele? Nós envolvemos também, além da população, nós envolvemos também um pessoal da Universidade Federal do Ceará, o Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design. Assim, é um projeto hoje todo planejado, dentro que é de mais moderno de requalificação de espaços e rios urbanos, né?
Além desse projeto dos canais, também outro legado que eu reputo da maior importância são as feiras, né? Você sabe que a história das feiras está presente em todas as urbes, né? As feiras vêm... Feira livre? Feira livres, né? As feiras livres estão presentes em todo o quadrilátero de Fortaleza. Sim. E em todos os dias da semana. Tanto vai ser Fortaleza, como Crateús, como Novo Oriente, como qualquer cidade você vai e encontra uma feira livre, né? E vem dos primórdios, né? E o Bom Jardim tem 7 feiras e nós deixamos com 9. E a 10ª já em processo de implantação. Mas nós fomos a primeiro, entre as 12 regionais, a feira do Bom Jardim, a Feira dos Palmares, lá na Granja Lisboa, foi escolhida entre as 75 feiras de Fortaleza para ser a feira modelo. Nós fizemos um levantamento da regional, uma radiografia, né? Lá a gente tem, no aspecto econômico, as características do município. São 5.000 comércios, né? 14 indústria pequena, metalúrgica, laticínio, essas coisas, né? Sim. Então, o carro-chefe, o trem de proa daquele território é o comércio, né? Então, a gente fez esse estudo, viemos até a SDE para poder também oferecer qualificação. Porque nós sabemos, Edmilson, que tem emprego sobrando e tem gente desempregada. Grandes gargalos hoje é isso, né? Qualificação. O prefeito Sarto lançou um projeto chamado Nossas Guerreiras. Mulheres que batalham para sobreviver, fazendo qualquer tipo de produção. Vende bolo, picolé, costura, recebe R$3.000, 15 meses de carência e 30 para amortizar a dívida, né? E o Bom Jardim, nós encampamos isso, né? E foi o território que mais qualificou mulheres para serem microempreendedoras, né? Assim, o que a gente observa aqui, desde lá de Crateús, no início da nossa conversa, que o coletivo faz parte da tua vida, né? Todas as ações que você desenhou, que você participou, que você agiu, interagiu, o coletivo está sempre presente. Coligando interesse, que eu acho que fica mais fácil você gerenciar com o povo, governar com o povo. E, sobretudo, para os mais simples. Essa gente é que precisa das ações, essa gente é que precisa da presença institucional, né? E tanto é que no meu doutorado, a minha pesquisa é população vulnerável que teve perca simbólica com a Covid. Eu quis saber quem morreu, que morava lá naquele território, que não tinha como acessar um posto de saúde, né? Cheguei aonde cheguei, mas que sempre meu olhar tem uma ênfase para aqueles que são despossuídos de vez, de voz, mas tem gente que gosta dessa pessoa, né? Então, acho que isso é o que é o grande norteador do nosso trabalho, na nossa trajetória de 35 anos de vida pública, que, digamos assim, a gente finda sacrificando a família. Eu sou casado com a minha esposa dentista, a Rita Meire, tenho 3 filhos, tenho 4 filhos, um do primeiro casamento com a Fátima e 3 com a minha atual esposa. Então, assim, eu os sacrifico de um convívio mais intenso, mas é em prol de uma causa coletiva. São os ossos do ofício. Então, esse é o nosso... Pois é, Márcio. Aí, veja bem, um dos motivos para esse nosso bate-papo, que eu falei lá no início, primeiro que é a gente mostrar às pessoas que vieram lá de onde eu vim também, lá no pé da Serra das Queimadas, mas que conseguiu galgar posições, frisando novamente, teve e tem sempre apoio de pessoas, engajamento de pessoas, principalmente na área política, mas tem o mérito e a dedicação como fator determinante para o sucesso onde tem atuado. Então, e também para que isso, os nossos conterrâneos, tem muita gente que mora aqui em Crateús, que é de Crateús e mora aqui em Fortaleza, e não conhece o seu trabalho, tá certo? A sua atuação, a sua atuação especialmente voltada para o coletivo, que as pessoas vão ter a oportunidade. Tem muitas pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho para ficar conhecendo um pouco quem é Moacir, esse rapaz simples, lá do Tamboril, perto da Ipujuca, que hoje está trilhando e brilhando por aí, por onde passa. Ainda faltam mais 3 projetos que a gente... Hoje a gente vive num problema de mudança de temperatura, né? Então nós trabalhamos lá um projeto verde que a gente quer ver, de replantio de mudas,
conservação da cobertura vegetal. Esse é um projeto que caiu nas graças da população. Descobri que o Bom Jardim, o Grande Bom Jardim, o território 39, que assim é chamado também, é um celeiro, é um empório de ex-grandes atletas de futebol. E aí a gente criou os Fios de Prata. Aí criamos esse grupo Fio de Prata para se reunir uma vez por mês e trazer esta personagem, tipo Mirandinha. Sim. Levamos o Mirandinha para conversar para quem? Para a gente que está lá e para a meninada que faz as escolinhas, porque lá é cheio de escolinhas. E nós temos o Sub-100. Sub-100, quem tem menos de 100 anos, no dia da inauguração do estádio, é essa gente que vai entrar em campo. E quem é aquele? É o Seu Jojó. O Seu Jojó foi atleta do Ceará, do Fortaleza, não sei de quê, não sei de quê. Toda reunião, ao término da reunião, quando tinha um convidado novo, eu escrevia uma crônica da biografia dele. Né? Não é competência de um secretário estar cuidando disso. Mas eu acho que criar, recriar e inventar possibilidades cotidianas torna você fazer a gestão diferente, né? A inovação é um ingrediente importante para você distanciar da mesmice. E a outra coisa, para encerrar sobre a nossa passagem no território, na Regional 5, foi o colaboratório. O colaboratório, eu convidei uma colega psicóloga da Prefeitura de Fortaleza para poder ir fazer uma visita em todas as faculdades, o que está sendo pesquisado naquele território 39, porque acho que é o território de Fortaleza onde mais se escreve, é o Grande Bom Jardim. Por toda uma história de participação, de movimentos sociais que lá tem, né? Então, tudo que foi produzido como em graduação, em especialização, em mestrado e doutorado, que foi feito sobre o território, a gente fazia um fórum, pedia o centro de estudo da universidade para eleger aquelas pesquisas e chamava a comunidade, vereadores e sociedade civil organizada para conhecer. E lá descobrimos pesquisas belíssimas, né, de arquitetos, de sociólogos e etc e tal. Então a gente fez esse movimento todo que fez com que a gente criasse uma liga muito forte com a população daquele território. Gostei muito daquela gente e acho que o trabalho nosso também que foi feito por lá, assim, foi muito validado e aprovado, né? Então esse, em síntese, foi o nosso trabalho lá. Então, boa sorte e que os desafios que surgirem você tire de letra, porque você é um grande tocador de projetos, um grande tocador de obras e um bom amigo. E por fim, agora eu estou com um projeto muito bom lá pela Fé Comércio, né? Para a gente trabalhar na periferia com os autistas, mães de crianças autistas. Interessante. Mães e pais. E como eu sou psicólogo e minha área de pesquisa também encampa essa área, nós estamos fazendo assim. Eu faço uma roda de conversa primeiro com as mães, da periferia, da área mais vulnerável, depois faço só com os pais, porque é claro que não compreende bem essa pandemia que está tendo desse problema, né? Tá crescendo e depois muito. Faço uma conjunta, e depois faço uma dentro da escola, para que todo mundo compreenda a característica de quem tem TEA, transtorno do espectro autista. A sua presença aqui hoje é o presente do final de ano, me sinto feliz como uma criança quando ganha um brinquedo novo, né? E é isso, a gente continua fazendo isso com simplicidade. Para mim, a grandeza está na simplicidade, ser simples é ser grande. Nunca vou esquecer a minha trajetória de vir estudar em Crateús todo dia, de bicicleta, lá do Tamboril, quase mais de 12 quilômetros, e voltar, isto com uns 8, 10 anos, né? E toda a trajetória de fazer tudo isso crescer pela decência, pelo trabalho, pela lealdade, sem tomar lugar de ninguém. Então estou com 59 anos, então primo por isso. Meu manual de vida é isso, né? O código da reciprocidade, né? E desejar a você, os ouvintes, os seus telespectadores, parabéns por ter criado um canal de comunicação desse, que você está dando uma contribuição cultural, política e social à nossa cidade. Feliz ano novo para você, para todos os seus familiares e para todos os nossos conterrâneos que moram lá ou que moram espalhados por esse Brasil afora. Forte abraço, meu irmão. Obrigado, irmão.